Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o quarto secretário, deputado Maurício Scudillar, para fazer a leitura das atas das sessões anteriores. Senhor presidente, ata da 19ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado em 22 de março de 2018. Presidência, deputados Silvio Dreve, Kennedy Nunes. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Maurício Scudillar. Às 9 horas do dia 22 de março do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados José Milton Schaefer, Dirceu Dresch e Jean Kuhlmann. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudillar, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, e Dirceu Dresch, pelo PT. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 3436, 2018, as moções número 51 a 56, 2018, bem como os requerimentos número 188 e 197, 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 183 a 187, 189 a 196, 198 e 199, 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 121 a 127, 2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduca, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a senhora presidente da Associação de Doulas de Santa Catarina, ADOSC, Gabriela Zanella Bavaresco, fizesse uso da palavra para falar acerca da importância da assistência das doulas às mulheres durante o ciclo gravídico puerperal. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro solene para hoje às 19 horas no município de Blumenau, para constar o segundo secretário Laveire a presente ata. Ata da 4ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de março de 2018. Presidência, deputada Ana Paula Lima e Jean Kuhlmann. Às 18 horas do dia 22 de março do ano 2018, na cidade de Blumenau, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Jean Kuhlmann, excelentíssimo senhor cônsul honorário da Áustria Mauro Kistner, senhor presidente da Fundação Cultural de Blumenau, Rodrigo Ramos, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau, Napoleão Bernardes, senhor vereador Adriano Pereira, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Blumenau, vereador Marcos da Rosa, senhor vereador do município de Blumenau, Silvio Zimmermann, senhora vereadora do município de Indaial, Aurora Antunes Coelho, senhor presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau, Elton Gomes, senhor presidente da Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale de Itajaí, AFG, folclorista Rodrigo Ismael Voles, e senhora folclorista de Blumenau, Volksgruppe Rostivasil,
Constituída a mesa, a senhora presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem aos grupos folclóricos de Blumenau e região e comemoração dos 25 anos de fundação da Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí, AFG. Ato contínuo, houve execução do hino nacional. Posso saudar as autoridades. A senhora presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Jean Kuhlmann. Em seguida, a senhora presidente passou os trabalhos ao senhor deputado Jean Kuhlmann e logo após teceu o seu pronunciamento. Dando prosseguimento, a senhora deputada retomou a presidência e convidou o mestre de cerimônia para proceder ao nominato dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, a senhora presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, a senhora Rosvita Zil, e em nome da instituição homenageada, o senhor Rodrigo Ismael Volles. Também discorreram seus discursos os senhores Elton Gomes e Rodrigo Ramos. Finalizando, a senhora presidente agradeceu a presença das autoridades, com assento à mesa, e a todos que honraram com o seu comparecimento, e convocou outra sessão especial para segunda-feira, às 19 horas. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, o segundo secretário lavrei a presente ata. Ata da 7ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de março de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik. Às 19 horas do dia 26 de março de ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora deputada estadual Dirce Heidenscheid, excelentíssimo senhor desembargador Cid Goulart, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Palhoça, Camilo Nazareno Martins. Magnífico reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, professor Mauri Luiz Herd. Senhor autor da obra, Ivo Silveira, Passos do estadista, professor Celestino Saquê. E senhora Elizabeth Silveira Brandaliz, filha do homenageado. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da senhora deputada Dirce Heidenscheid e aprovada pelos demais parlamentares, em comemoração ao centenário de nascimento do governador Ivo Silveira, em memória. Houve, no momento seguinte, a interpretação do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora deputada Dirce Heidenscheid. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para discorrer sobre o homenageado da noite. Após a homenagem, o senhor presidente convidou para tecerem seus discursos a senhora Elizabeth Silveira Brandaliz, o senhor professor Celestino Saquê, bem como o magnífico reitor, professor Mauri Luiz Herd. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente, ao tecer seu pronunciamento, fez menção honrosa ao homenageado e, finalizando, agradeceu a presença de todos e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Kudilak. Em discussão, as atas que foram lidas e que todos os deputados já receberem seus e-mails, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Peço para que
a assessoria possa proceder à distribuição do expediente. E vamos para o artigo 102, que é das comunicações pessoais. Em breves comunicações, o primeiro orador inscrito é o deputado Maurício Scudilarc, que tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas aqui presentes, toda a imprensa, assessoria. E não poderia ser diferente, senhor presidente. Eu teria que falar hoje sobre o que mais foi falado em Santa Catarina no último final de semana, que foi a entrega do título de cidadão catarinense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já dizia Aristóteles que a grandeza em receber uma homenagem, ela é maior em merecê-la, em merecer essa homenagem. Nós, deputados, pelo menos eu e eu acho que a grande maioria, não sabíamos da aprovação desse título, eu não sabia. Em 2008, concedendo, talvez no momento de euforia, no momento que a economia parecia que estava tudo sob controle, que o Brasil estava bem administrado, e essa casa concedeu o título de cidadão catarinense ao cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. E, no mesmo dia, sabedor de que um condenado a mais de 12 anos de prisão poderia, no final de semana, receber o título, recebi inúmeras mensagens por todos os meios de comunicação, cobrando dos deputados da Assembleia, nós que representamos a população do nosso Estado, e todos, quase à unanimidade, dizendo que isso não representa e não representava a vontade do povo catarinense, e pedindo providências. E eu disse, no mesmo dia, que o meu primeiro ato na segunda-feira seria protocolar um projeto revogando a concessão desse título de cidadão honorário. E, conforme prometido, e eu tenho costume de fazer o que eu falo, entrei com o projeto PL 077/2018, que revoga o título de cidadão catarinense concedido ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo 1º, fica revogado o título cidadão catarinense do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, concedido originalmente pela Lei 14.434, de 28 de maio de 2008, e consolidada nos termos das leis de 2015. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Nós já tivemos há poucos dias aqui a anulação por parte dessa Assembleia Legislativa de um título concedido lá na mesma época ao senhor Gedel Vieira Lima, aquele que encontraram 50 milhões em malas no seu apartamento. E nada mais justo do que revogar. Por quê? Porque para você receber um título, você tem alguns princípios a serem obedecidos. Vamos falar, é uma honraria, é uma honradez, deputado Ismael. O que quer dizer honradez? Dignidade, decência, retidão, nobreza,
honra, seriedade, respeitabilidade, probidade, integridade, honestidade, decoro, grandeza, pureza, inocência. Será que o homenageado preenche esses requisitos nos dias de hoje? De maneira nenhuma. Ele se provou depois desses fatos que numa época parecia que ele estava transformando o Brasil, porque pegou um Brasil que vinha bem, com a economia em dia, começou a pisotear no produtor, começou a pisotear no empresário, fazer financiamento de geladeira para que as pessoas achassem que aquilo ali estava transformando a vida e não estava, porque o filho daquele que conseguiu a geladeira, daqui a pouco vai estar vivendo num país como a Venezuela é hoje. Esse era o plano desse governante. Então, aqui estão várias manifestações do povo catarinense, mensagens, preocupação, para não servir, inclusive, de motivo de zombaria, de humilhação, porque o catarinense não quer estar lá numa reunião em São Paulo, em outro estado do país, e sendo indagado como é que a nossa Assembleia Legislativa concede e entrega um título para um cidadão condenado em segunda instância a 12 anos de prisão. E todo mundo sabe que ele está condenado em caráter definitivo. Por quê? Porque a primeira e segunda instância discutem o mérito, discutem se você é culpado ou não, se as provas são suficientes ou não. O Supremo, ele só analisa os agravos, se houve algum erro, se houve algum cerceamento de defesa. O Supremo não discute o mérito. Então, o mérito está julgado. Luiz Inácio Lula da Silva é um condenado no país, que não preenche aqueles requisitos de honradez, de improbidade, de seriedade, não pode representar Santa Catarina. Então, por esse motivo, e em respeito à população do nosso estado, eu protocolei esse pedido, que eu espero a Assembleia analise o mais rápido possível nas comissões, venha para plenário para votação. Quero fazer uma ressalva aqui. Eu tenho muito respeito pelos deputados do PT nessa casa, pela sua história de honradez, de trabalho. Está aqui a deputada Ana Paula Lima, deputado Dirceu Dresch, deputado Padre Pedro Baldissera, Neudi Sareta, Luciane Carminati, que são pessoas que eu vejo sempre agindo com dignidade, com respeito, com transparência. Não é uma questão política, não é uma questão partidária, não é uma questão de eleitoral, é uma questão legal. Além do que, a entrega do título de cidadão honorário, ela é prevista para ocorrer na Assembleia Legislativa, em sessão da Assembleia, que, se porventura o homenageado tiver algum problema de saúde, alguma situação especial, a entrega será feita no gabinete da presidência e não num ato público político. Isso não pode, é uma honraria do povo catarinense. Tem que vir receber aqui na Assembleia Legislativa, aqui no plenário, com os deputados presentes. Se não receber aqui, não pode, problema de doença, vai receber numa situação especial lá no gabinete da presidência, mas jamais num ato político, porque
considerar uma pessoa um novo catarinense é um ato muito importante, é uma honraria muito importante para quem merece e para quem deve receber dentro das formalidades legais. Então, quero deixar bem claro, não tem conotação política, é em defesa da imagem, da honra do povo catarinense que eu fiz esse pedido e que espero que essa Assembleia aprove, revogando esse título de cidadão catarinense. Obrigado, senhor. Mais 30 segundos. Próximo orador inscrito, deputado Antônio Aguiar, novo integrante do partido PSD, ao qual na última quinta-feira fez a sua filiação partidária em ato festivo na capital do doador de sangue, a belíssima Canoinhas. Deputado Antônio Aguiar, com a palavra, por até 10 minutos. A nossa saudação ao presidente, deputado Kennedy, a nossa saudação aos demais deputadas, senhores deputados. É com muita alegria que pela vez primeira venho a essa tribuna fazer com que nós tenhamos uma nova vida numa agremiação do PSD. Nós encerramos a nossa vida política em outra sigla, mas fomos muito bem recebidos pelo PSD, recebido com dignidade, recebido com carinho, recebido com a certeza que esse deputado vai ter um bom desempenho a favor do Partido Social Democrata. Queria saudar o presidente Gelson Merizio, que nos acolheu no partido, o governador Raimundo Colombo, que esteve em Canoinhas e fez a saudação ao deputado Antônio Aguiar, enriquecendo a nossa filiação partidária. Ficamos felizes pela quantidade de prefeitos lá presentes, apoiando o ingresso do deputado Antônio Aguiar no PSD. Também agradecendo aos 46 vereadores que lá compareceram, dando apoio ao deputado Antônio Aguiar. E agradecer às mais de 600 pessoas que lá estiveram para também participar desse momento importante político da vida pública do deputado Antônio Aguiar. Momento de decisão, momento em que a janela partidária se abre, portanto, dentro da lei, não precisando pedir nada para ninguém, somente cumprindo o que determina a lei. Estamos filiados nesse importante partido político e é com ele que vamos rumar na eleição de 7 de abril de 2018. Esperamos sim que a comunidade do Planalto Norte entenda a nossa posição tomada não de agora, há mais de 2 anos viemos sofrendo restrições. E não é por isso que também tomamos essa atitude. Tomamos essa atitude pela nosso critério partidário e pelas pessoas que nos cercam, os amigos que nos cercam. Nós já pertencemos ao PFL antigamente. E agora, como diz o ditado, o bom filho retorna. E nós retornamos ao PSD em forma de PFL, que não existe mais, mas com certeza estamos felizes no novo partido político que se apresentou por nós. Quero agradecer a todos os catarinenses por entender essa nossa posição e conclamo os meus amigos para que nos sigam nessa caminhada. Façam com que nós, como médico, como ortopedista, nossos 5 mandatos que temos, até está fácil agora, né? 5 mandatos, 55, é esse o número 55.
Portanto, temos a certeza que vamos partilhar e compartilhar com essa grande agremiação partidária que é o PSD. Antes, porém, eu gostaria de me reportar o que está acontecendo na política catarinense. Esse parlamento está sendo injustamente sacrificado. Por quê? A Assembleia Legislativa votou. Fui procurar nos anais, não tenho o nome dos deputados que votaram. Foi votado por maioria simples. Então, essa votação foi há 10 anos atrás. Vou repetir, 10 anos atrás foi feita essa votação. Quem era o senhor Lula há 10 anos atrás? Era o presidente do Brasil. E lá nós tínhamos até ótimas referências do senhor Lula. Hoje, as coisas se inverteram. Primeiro, durante esses 10 anos, ele não procurou a Assembleia, ele não procurou Santa Catarina para agradecer o título. Agora que está em baixa, agora que foi condenado pela justiça, agora que foi chamado, nem vamos dizer as palavras feias, que nós não temos esse hábito aqui na tribuna, mas agora que foi chamado pela justiça, não é justo que nós, deputados, tenhamos que ter essa pecha, como relatou aqui o deputado Maurício Scudlark. Nós vivemos outros momentos. Momentos aqui, nessa casa, é momento de tranquilidade, deputado Maurício. Momento em que nós temos a certeza que o que Vossa Excelência explanou, nós concordamos gênero, número e grau. Nós sabemos que Gedel Vieira, do PMDB, aquele dos dinheiros dos apartamentos, tinha um título de Santa Catarina e nós revogamos o título dele. Portanto, deputado Maurício, Vossa Excelência tem o nosso apoio em sua proposição, como o apoio também da sociedade catarinense. Isso que é importante. Então, não vamos sacrificar os deputados que há 10 anos atrás não é o momento de hoje, né? Isso é politicagem que estão fazendo com os deputados. Não é verdade isso. Não é o momento da verdade. A verdade aqui é outra. E a verdade vai ser consumada com a votação do projeto do meu conterrâneo deputado Maurício Scudlark. Também eu gostaria de me referir à saúde em Canoinhas. Nós já viemos aqui e já estamos há 15 dias solicitando ao secretário da Saúde que reintegre os funcionários da saúde do município de Canoinhas, as suas funções, e traga de volta os equipamentos que foram levados das nossas unidades para a Mafra. Por que eu digo isso? Porque não tem economia nenhuma. Por que eu digo isso? Os 18 funcionários lá existentes são funcionários concursados, vão continuar ganhando. Então, parece que estão trazendo eles aqui para Florianópolis para dizer a qual autarquia, a qual local vão ficar à disposição. Se a Prefeitura Municipal de Canoinhas, de Três Barras, enfim, esses funcionários, eles têm que ser respeitados. É claro que eles vão ter o direito da escolha de ficar em Canoinhas, mas os funcionários ficar em Canoinhas, com o centro de saúde, a unidade de saúde fechada em Canoinhas, ora, senhor secretário da Saúde, para construir as coisas, no Planalto Norte principalmente, é difícil. Quando a gente consegue as coisas, o sacrifício é grande, daí as coisas acontecem. Agora, para desconstruir, para desmanchar, é um tapa. Em uma semana acabou tudo. Temos que fazer o apelo novamente ao secretário da Saúde para que reveja a sua posição, que o deputado Mauro Mariani interfira lá e reveja a posição de tirar a unidade de saúde do município de Canoinhas. Um grande abraço a todos
Era isso, senhor presidente. E viva o PSD. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Com a palavra, por tempo de até 10 minutos, a excelentíssima senhora deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, colegas parlamentares, faço uma saudação aos servidores dessa casa que acompanham essa sessão ordinária e já me manifesto como integrante da mesa diretora que sou favorável ao PLC que vai ser analisado pela mesa diretora dessa casa e estamos junto com todas e com todos vocês. Bem-vindo a acompanhar esse parlamento. Espero que os demais parlamentares dessa casa façam justiça a vocês que nos servem e que nos dão a segurança de exercermos o nosso mandato para representar o povo catarinense. Senhoras e senhores parlamentares, meu pai já dizia que o ciúme de homem é uma coisa triste. Quero aqui me referir à beleza que foi, à grandiosidade que foi o ato que recebemos a caravana do presidente Lula no estado de Santa Catarina. Lula passou por Santa Catarina e arrastou multidões. Faço aqui um desafio de alguém que possa fazer os atos que aconteceram em Santa Catarina, aonde Lula levou amor, levou esperança, levou harmonia para o povo do nosso estado. Fez homens e mulheres chorarem durante toda a sua trajetória, num belíssimo ato que aconteceu aqui na capital do estado, brincou, riu e fez rir milhares de pessoas. Lula, considerado inclusive o professor da paz, mestre da harmonia, campeão do combate à desigualdade, promotor da justiça social durante todo o seu mandato, Lula, inclusive, deputado Maurício, está sendo indicado para o Nobel da Paz, não é para qualquer um. Honraria, inclusive, proposta por outro ícone do humanismo, o ativista argentino Adolfo Pérez, que foi Prêmio Nobel da Paz no ano de 1980. Aqui em Santa Catarina, durante toda a passagem da caravana da paz, Lula já foi merecidamente homenageado. Tirar a honraria de Gedel, que não foi um título, foi uma medalha, a medalha Anita Garibaldi, porque encontraram provas, 50 milhões de reais. Um apartamento deve ter coisa maior ainda que está sendo investigada, mas Lula, para condenar Lula, não acharam prova nenhuma, até agora nenhuma, somente essa perseguição da justiça, que desde que nasceu, acho que Lula sempre teve que provar que era bom, que era ótimo em tudo que fazia. Mas o que eles reclamam e que não querem entender é que um homem com 42% da pesquisa, inclusive em Santa Catarina, muito bem avaliado, e não querem entender a grandiosidade desse processo. Recebeu, sim, o título de cidadão honorário, homenagem por gratidão a tudo que ele fez pelo povo brasileiro, pelo povo de Santa Catarina, como presidente da República. Poucos presidentes da República reconheciam o estado de Santa Catarina, muito poucos. E se houve desenvolvimento no nosso estado, a exemplo da conclusão da BR-101 Sul, da ponte Anita Garibaldi, da saída da nossa Universidade Federal, que apenas estava na ilha e agora em várias partes do nosso estado, dos institutos federais de educação, dos recursos que foram enviados para combater aqui as nossas calamidades, milhares de coisas. Tirou o mapa, tirou o Brasil do mapa da fome, pagou a dívida do FMI em muito pouco tempo de governo. Mas tempos estranhos acontecem. Então, por isso que há 10 anos, Lula já é cidadão catarinense, foi votado há 10 anos atrás. Foi isso que esse parlamento deu, assim como deu para outras personalidades, duvidosas até, mas receberam por esse parlamento. Por isso que foi entregue quando passou pelo estado de Santa Catarina. Mas nós estamos vivenciando os tempos estranhos, e a caravana do Lula, infelizmente, em alguns locais foi atacada. Inclusive aqui na cidade de Florianópolis, um belíssimo ato, 20 mil pessoas que acompanharam através da Praça 15, esse belo ato que aconteceu. Um casal foi espancado
por um grupo de ativistas covardemente que aconteceu. Alguns grupelhos organizados promoveram manifestações deploráveis. Chegaram, inclusive, em muitos locais, serem agressivos. Tentaram, em alguns casos, impedir a passagem da caravana. Porém, esse espírito indomável do nosso ex-presidente permitiu-lhe responder de forma coerente às agressões. Garantiu de forma destemida o seu direito de ir e vir, conforme rege a nossa Constituição. E quando tentaram impedir, senhoras e senhores, de falar do povo, Lula foi protegido pelo amor da nossa gente, e foi e voltou, falou e foi ouvido. Milhares de pessoas na Praça 15, milhares de pessoas em Chapecó, milhares de pessoas em São Miguel do Oeste, milhares de pessoas em Nova Erechim. Sábia a multidão participou, prestigiou, aplaudiu, protegeu a passagem da Caravana da Paz por Santa Catarina. Mostrou para o nosso país, para o Brasil, que somos amigos da paz, dispostos a impedir o retorno da nação aos porões da violência e também do recôndito do mal. Santa Catarina, senhores, demonstrou sua crença na solução pacífica dos conflitos e das diferenças. Contudo, em face da agressividade de alguns, ficam no ar algumas perguntas. Por que e de onde vem tanto ódio? De onde vem tanto rancor? De onde vem tanta agressividade? Somos seres humanos. Podem até, deputado Maurício, não gostar do Lula. Podem até não concordar com o Lula. Podem até não votar no Lula. Mas o respeito tem que acontecer entre as pessoas. É isso que a gente divulga. Respeito ao divergente. Respeito quem é contrário às nossas ideias. Isso é respeito. É isso que nós lutamos pela democracia. Foi isso que em 1988 nós aprovamos a Constituição Cidadã. Respeito ao divergente. Podem até, essa luta nós podemos travar, como todos aqui que somos colegas parlamentares, nas urnas. O povo vai escolher quem ele quer. Não com agressividade. Não é isso. A resposta, senhores, vem da história. O mal se manifesta onde encontra espaço institucional e se banaliza com o vazio do pensamento. A nossa função nesse parlamento é a cultura da paz, não a cultura da violência. Nós temos aqui que disseminar a paz, não a violência. Espaço que tem origem em períodos de exceção, a que estamos vivendo no nosso país. Quem provocou essa ira no nosso país foi o golpe que o Brasil teve em 2016. É gente contra gente, é homem contra homem, é mulher contra homem. O que é isso? Somos seres humanos e precisamos ser respeitados. Espaços que nascem, esses espaços, em tempos de golpes, quando alguns se utilizam da força para impedir a vontade da minoria e a revelia do povo. São seres que manipulam através de falácias, de visões distorcidas da nossa realidade. Vejam bem, Albert Einstein, em 1945, quando abriu a janela, deputado Maurício, do seu apartamento em Berlim, disse o seguinte: a humanidade está perdida. E a gente vivenciava, naquele tempo, o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. Não é isso que nós queremos no nosso país. Se nós dissemos que no Irã e no Iraque estão brigando, pois aqui no Brasil está acontecendo isso. Respeite as ideias diferentes. O direito de ir e vir tem que ser consagrado para nós. Não é batendo, não é jogando ovo, não é apedrejando as pessoas. Faço aqui o meu relato dessa caravana, que foi uma caravana linda, onde milhões de pessoas saíram às ruas para abraçar Lula, aonde passava. Eu fui para o oeste de Santa Catarina. Tivemos algumas divergências. O meu carro foi apedrejado por pessoas, por mulheres e por homens, por crianças, apedrejar outros seres humanos.
O ônibus do presidente Lula, o vidro da frente, onde o motorista estava, deputada Luciane, foi jogado ovos para impedir a visão do motorista, para ter um acidente onde centenas, de repente, de pessoas iriam morrer. É isso que nós queremos, é isso que o povo catarinense é. Não, senhores, respeitem o divergente, tem que ser respeitado. É dessa forma que nós queremos fazer uma Santa Catarina e um país mais fraterno, mais igual. As disputas têm que ser nas urnas. As disputas... 30 segundos, deputada Ana Paula. As disputas têm que ser... Nós optamos pela democracia, pela liberdade de expressão. Nós não optamos por armas, por guerras. Nós somos um país da paz. Santa Catarina é da paz. Por isso que a caravana foi um sucesso. A chegada do Lula, apesar desses percalços, a chegada do Lula até São Miguel do Oeste, onde encerrou a caravana, foi belíssima. Porque meia dúzia que estava apedrejando ou jogando ovo, milhares de pessoas estavam abraçando e estavam sorrindo para o nosso presidente. Hora destinada aos partidos políticos. Esta presidência, portanto, antes de passar ao horário político, quer fazer, eu tenho certeza que todos nós temos que fazer isso, propõe um minuto de silêncio pela morte da policial da Polícia Militar de Santa Catarina, a soldado Caroline Plech, que foi morta ontem covardemente na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, quando ela e o marido dela, o sargento Marcos Paulo, foram mortos. Ela foi morta, ele baleado, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, por um assalto. E Santa Catarina, a Polícia Militar, e principalmente a região oeste, de onde ela era, lá de Chapecó, nesse momento chora a perda desta soldado que só orgulhava a corporação. Deputada Luciane Carminati. Esse minuto de silêncio em memória a Caroline, 32 anos, que deixa uma filha de 6 anos. Estava em passeio. Então, acho que nós precisamos refletir muito sobre as causas das violências e se solidarizar com a família e torcer muito e rezar muito para que o seu companheiro também saia com vida do hospital. Também quero fazer o registro da Indianara de Moura, 22 anos, que também estava com medida protetiva por diversas vezes não cumprida e foi assassinada pelo ex-companheiro. Ela, que tinha 22 anos, estudava técnico em enfermagem, ao descer do ônibus, foi assassinada em Xanxerê também ontem à noite. Então, que a gente possa, em nome dessas duas grandes mulheres, fazer esse minuto de silêncio. Muito obrigado, deputada. Convido a todos para, de pé, possamos fazer uma homenagem a essas duas pessoas. Muito obrigado. Agora entramos para a ordem dos partidos, para o horário dos partidos. O primeiro partido é o PSD, deputado Milton Obos, líder da bancada, com o tempo por até 13 minutos. Logo depois, Partido dos Trabalhadores, e peço que os deputados do PSDB, PSC, o Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, e os deputados do PMDB desçam para que possam fazer uso da palavra. Assim, esta presidência, em respeito até a todos que estão aqui, não precisa suspender a sessão até às 4 horas da tarde. Então, peço para que os líderes dos partidos encaminhem as pessoas que vão falar no horário do partido, pois esse é o momento sagrado da sessão. E nós estamos tendo, por os últimos dias, ter que suspender a sessão até às 4 horas por falta
de deputados para falarem no horário dos partidos. Então, peço aqui, em meu nome, eu tenho certeza que em nome da mesa, para que a liderança dos partidos envie os seus deputados para fazer o uso da palavra no horário dos partidos políticos. Deputado Milton Obos, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, colegas deputados, deputadas presentes. Cumprimentar a todos que acompanham aqui nessa casa a sessão de hoje. E cumprimentar a todos que nos acompanham também através da TVA, através da rádio digital. E fazer um cumprimento especial aqui ao seu Vili, meu amigo, sempre vereador de Brunópolis, vereador Cleiton, né, lá de Brunópolis, que estão aqui hoje tratando, deputado Maurício Kudilac, do problema do alho, né? O nosso Planalto é um grande produtor de alho e quando não é um problema é outro, né, seu Vili? Quando se colhe bem, né, o preço não é bom, se trata injustamente de uma região para outra e nós temos que correr atrás, não tem jeito, né? A agricultura não está fácil para ninguém, assim é o arroz, assim é tudo que nós vivemos nesse momento. Grandes safras e grandes dificuldades para os nossos agricultores, o que é de se lamentar, porque a agricultura, nesse momento, é a grande mola propulsora do desenvolvimento e da manutenção do crescimento do Brasil. Deputado Dirceu Grech, né, o senhor que, Vossa Excelência, que é um defensor contínuo da agricultura, principalmente da agricultura familiar, que é o nosso modelo catarinense. Mas vários assuntos me trazem à tribuna dessa casa hoje, e mais uma vez eu cumprimentei os que estão aqui nos acompanhando, né? Peço desculpas, mas eu fiz isso antes, não citei as entidades, né? A Falesc, Sindalesc, né? Desculpe que eu cumprimentei só os que estão aqui no plenário. E, infelizmente, nós vivemos, deputado Silvio Dreve, momentos de muita tristeza no nosso país, né? Eu acho que se perdeu muito o sentimento dos valores básicos. Parece que uma vida não importa mais nada e se mata por qualquer motivo. Se matam policiais, se matam políticos, se matam pessoas simples, pessoas que recebem bala perdida, deputado Maurício, dentro de casa. E esse é o país, infelizmente, que nós estamos vivendo, um país com tantas possibilidades, um país que tem tanto para crescer e para oferecer melhoria de vida para o nosso povo, e vivemos todos esses momentos tristes, como hoje estamos aqui, né, chorando a morte de uma policial que estava em férias lá na cidade de Natal. Mas, por outro lado, quero também, como líder da bancada do PSD, dar as boas-vindas ao deputado Antônio Aguiar, que se filiou ao nosso partido, deputado Silvio, deputado Kennedy, na semana passada. Infelizmente, não tive a oportunidade de ir a Canoinhas, porque estava num compromisso em Brasília. E também o ex-deputado Júlio Garcia, que se filia ao partido e que vai estar lá do nosso sul do estado, né, pleiteando mais uma vez uma vaga nesse parlamento. Ele que já contribuiu tanto com os catarinenses, né? Conhecemos todos nós o Júlio Garcia pela lei das APAES, chamada Júlio Garcia, uma lei que permitiu com que essa instituição que trata dos deficientes, das pessoas com deficiência, tivesse condições plenas de dar bom cuidado a todas essas pessoas que dependem dessas instituições. Então, são coisas positivas também, como nós vivemos na semana passada na cidade de Rio do Sul, onde nós inauguramos lá, deputado Silvio, o centro de oncologia do nosso hospital, Hospital Regional Alto Vale. Desde que aquele hospital foi concebido, um primeiro hospital do interior do estado a fazer cirurgia do coração, né, porque ele foi concebido para ser um hospital de alta complexidade.
no sentido de que nós devemos aproximar os serviços para salvar vidas nas regiões do Estado e do Brasil, assim é no resto do mundo, e foi assim que nós concebemos naquela época. E, para nossa alegria, né, depois de tanta luta, de tanto trabalho, da parceria e do sacrifício de toda a Fundação Hospitalar, que é composta por 21 entidades representativas da sociedade, desde a prefeitura até as entidades patronais, laborais, clubes de serviço, e que trabalham gratuitamente, é hoje o melhor modelo de gestão hospitalar do nosso Estado, um grande hospital que faz 85% de SUS e consegue sobreviver até hoje sem a ajuda do Estado. O hospital, se ele recebesse o que ele presta de serviço, o extrateto, que ele atende a mais do que ele recebe do pactuado, ele não precisaria de convênio com o Estado. É o único que pode dizer isso. E dentro desse centro novo de oncologia, que vai diminuir o trânsito das pessoas do nosso Alto Vale e de outras regiões, o tratamento do câncer, que é uma coisa tão dolorosa, uma coisa que machuca tanto as pessoas, e ainda ter que se deslocar por longas distâncias, fazer lá o tratamento da quimioterapia, sair de madrugada, voltar à tarde da noite, passando todo esse desconforto. Então, é algo muito positivo, agradecer ao governador Raimundo Colombo, vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que sensibilizaram-se com a justa demanda da nossa região do Alto Vale, e lá também foi dotado esse centro de oncologia, parceria aí do deputado e ex-secretário João Paulo Kleinobing, na época, uma ajuda muito grande da bancada parlamentar catarinense em Brasília, e onde a deputada Carmen recebeu a incumbência de fazer o credenciamento em Brasília e conseguiu com êxito, e nós já temos preparado em Rio do Sul toda a instalação para receber lá os equipamentos, toda a sala de chumbo, né, para receber o equipamento de PET scan e depois também a radioterapia. Então, são serviços que vão avançando na união e parceria entre Estado e os cidadãos, que cada vez deve ser mais reforçada. E é isso que vai mudando e criando perspectivas para mudança e melhoria da vida das pessoas. Hoje também nós vivemos uma grande preocupação, né? Estamos num momento difícil da vida pública e econômica do Brasil. Deputado Coruja, seja bem-vindo, e onde todos nós estamos apreensivos, né? Nós não temos certeza de como nós chegaremos ao final do ano, né? Por um lado, a incerteza macroeconômica, ainda um volume de desemprego muito grande, não vai se resolver esse ano, então teremos muitas instabilidades. Um ano de eleições, onde nós temos um jogo difícil de ser compreendido pela sociedade, onde os extremos se apunhalam a todo tempo, e o que nós precisamos de fato no Brasil é debater os grandes problemas da nossa nação. O tamanho do Estado brasileiro, na sua filosofia de gestão pública, infelizmente não permite mais que as ações de fato possam beneficiar o povo, que é o que mais precisa. Hoje nós temos uma carga tributária perversa, que espanta os investidores do nosso país, que cada vez mais abre portas para importação, e nós vivemos isso. Eu falo isso porque eu sou empresário e a gente sabe o que nós sofremos. E, infelizmente, toda essa grande carga tributária, ela já não é mais suficiente para custear esse tamanho do Estado, que presta um serviço, entrega um serviço de péssima qualidade para o povo, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura, e vira um círculo vicioso que cada vez diminui mais a competitividade
brasileira perante as demais nações. E isso a gente tem que olhar com uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo, porque se a gente fosse imaginar que simplesmente o Estado tutelar o cidadão fosse resolver os problemas, nós não estaríamos vendo hoje o aumento da criminalidade como a gente vê em todo o Brasil. O que nós vimos lá em Natal é reflexo disso. A sociedade, ela precisa de base sólida, de políticas públicas de inclusão, que começa pela educação. Jovens que tiraram a vida da soldada catarinense que estava lá em Natal. Jovens que foram assaltar. E que, com certeza, deputado Patrício, estavam tutelados pelo Estado. Suas famílias tuteladas pelo Bolsa Família, pelo Bolsa isso, pelo Bolsa aquilo, e não resolveu o problema. O que resolve, de fato, o problema é a oportunidade que o cidadão precisa para trabalhar, para produzir, para levar o seu alimento para casa e, com dignidade, sustentar sua família. Hoje, a gente vê com preocupação também a briga política que se avizinha, o embate jurídico que hoje se avizinha, os casuísmos do judiciário, quando hoje se discute se prende o ex-presidente Lula ou se não prende o ex-presidente Lula. A lei é para todos. Se prendia em primeira instância, em segunda instância, desde 1941. Por que se discutir isso agora? E talvez seja essa, deputada Ana Paula, as atitudes não mais compreendidas pela população que fazem com que um ex-presidente da República não seja recebido aqui no sul do Brasil. Nós, nas nossas vidas, deputado Kennedy Nunes, nós colhemos o que plantamos. As pedras e os ovos, com certeza, é resposta daquilo que se plantou. O povo está indignado. O povo não acredita mais em ninguém, porque acreditaram fielmente em alguém que pudesse mudar a nação, tinha o discurso para isso, e infelizmente desapontou todos os brasileiros. Eu não faço parte desses que acreditavam, sempre tive minhas convicções e sempre as defendi. E com relação, deputado Maurício Skudilac, ao vosso requerimento para que seja anulado o título de cidadão catarinense do ex-presidente Lula, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu quero assinar com Vossa Excelência. A Santa Catarina não aprova isso, não fomos nós que aprovamos, e se o regimento assim permite, vamos fazê-lo porque estamos defendendo os catarinenses. Muito obrigado. Com a palavra o Partido dos Trabalhadores, por tempo de até 7 minutos. Por ordem, antes, deputado Dóia Guglielmo. Obrigado. Quero aqui cumprimentar os nossos pares deputados, deputadas, e dizer da satisfação de poder estar aqui na nossa galeria, todos os nossos funcionários da casa, na qual quero cumprimentá-los a todos. Da mesma forma, agradecer sempre o trabalho do nosso ex-presidente Silvio Dreve, que não mediu esforço para que, desde o primeiro dia do seu mandato, pudéssemos construir realmente uma possibilidade de que os nossos servidores pudessem ter um amparo jurídico nessa casa. Não foi possível terminar, Silvio, o presidente, ao final do ano, mas também, da mesma forma, o nosso atual presidente, o Aldo, está sendo muito solícito naquilo que nós possamos fazer. E realmente nós já tínhamos praticamente definido ontem, e foi feita uma nova avaliação, aonde está no nosso gabinete o presidente do sindicato, Diego, da mesma forma o presidente da Falesc, nosso amigo Walter, juntamente com o Nelson. E vamos ter essa reunião agora com o procurador jurídico da casa e também o diretor. Mais 30 segundos, deputado. E o nosso diretor, para que a gente conclua e que venha atender a necessidade de todos os nossos funcionários
que aqui são guerreiros, são aguerridos, são nossos trabalhadores e apenas estão pedindo aqui uma segurança jurídica para que não aconteça o que aconteceu num passado muito próximo, a grande perda salarial. Por isso, agradeço a oportunidade e cumprimento mais uma vez para que a gente possa realmente terminar os assuntos. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, falando em nome do Partido dos Trabalhadores, por o tempo de 7 minutos. Muito bem, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham. Especialmente hoje à tarde, quero cumprimentar todos os servidores e servidoras dessa casa. Estão aqui reivindicando seus direitos. E nós, inclusive, eu estava olhando para as datilógrafas aqui, que um tempo já estão lutando para ter concurso público nesta casa e tantos outros setores. E a nossa bancada sempre defende e defendeu o concurso público, o fortalecimento do Estado brasileiro e do serviço público de qualidade em todos os níveis, né? Seja ele do Executivo, do Legislativo, em outros espaços. Né? Nós temos criticado, inclusive, aqui setores judiciário, que hoje tem mais terceirizados do que servidores efetivos. Isso é um problema do serviço público brasileiro, né? E aí, deputado Milton Robles, não tem jeito, o Estado brasileiro tem que ser o grande regulador da política pública. Este país se tornou um dos países campeão em concentração de renda, porque esse país não cumpriu a sua função e seu papel, que é, de fato, cobrar imposto, né, das grandes fortunas, do grande capital e construir política pública para quem não teve acesso nunca. Esse país sempre teve, e eu denunciei isso semana passada aqui na tribuna, sempre teve um complexo de vira-lata. Esse país foi o último país da América Latina a implantar uma universidade federal aqui nesse país. Então, nunca teve uma possibilidade de dar oportunidade para os de baixo. Sem educação, esse país não vai a lugar nenhum. E este é um dos grandes ódios que está colocado neste país, deputada Luciane Carminati, porque nós tivemos um governo que olhou e transformou, revolucionou a educação do ensino superior nesse país, elevando de 500 mil jovens das universidades em 2002 para mais de 7 milhões e 500 mil em 2014. E muita gente não gosta disso, não quer ver trabalhador preparado, não quer ver trabalhador, filho de empregada doméstica, de agricultor na universidade. E aí se criou, infelizmente, deputado Milton Robles, esse ódio. É um ódio de classe, sim. É um ódio de classe, sim. Porque não querem e nunca queriam dar oportunidade para os mais pobres nesse país. E está comprovado isso com dados sobre o tema da educação, que é um dos grandes processos, as possibilidades de inclusão e de melhoria de vida das pessoas, ter um processo de educação melhor. Então eu quero aqui, com muita tranquilidade, vim para essa tribuna com meus 30 anos de militância e de senso de justiça, sim. Eu não admito injustiça, deputado Valduga. A minha luta central veio da luta dos atingidos por barragem, que eram injustiçados, dos agricultores familiares que nunca tiveram oportunidade nesse país. Essa é minha luta por justiça nesse país. Eu não admito injustiça. E não admito, e nós não admitimos, e hoje mais de 60% da população brasileira não admite que alguém seja condenado sem provas. E olha, deputado Maurício Kudilac, você como delegado de polícia, que faz parte deste Estado, com esta sua visão de não exigir prova num processo de condenação de seja qual for o brasileiro, eu teria medo de um dia ser condenado injustamente por alguém cair na sua mão, porque, para mim, alguém do judiciário tem que ler o processo, e esta é a nossa exigência hoje. Quando você começa a mentir, e meu pai sempre falava isso, um agricultor, sem estudo, mas uma pessoa séria, dizia o seguinte: se você começa a mentir, ruim é depois, a vida toda, sustentar uma mentira. E infelizmente isso está colocado hoje. Nós não queremos tratamento desigual por Lula e para qualquer brasileiro que seja. Mas nós queremos que as pessoas sejam tratadas com justiça. O dia que o Moro apresentar as provas
Quanto ao presidente Lula, aí sim, eu posso até vir aqui a essa tribuna e pedir desculpa ao povo brasileiro e ao povo catarinense. Enquanto que não me apresente prova, eu vou continuar lutando. E não é só pelo Lula. Seja o catarinense ou o brasileiro que for, que é injustiçado, eu vou pedir prova, porque senão não aceito. Isto hoje está compreendido. Por isso eu quero que mostre as fotos, assessoria, mostre as fotos do que aconteceu esse final de semana. Porque a grande mídia, que começou a mentir, continua mentindo. E não mostra isso aqui, o que aconteceu aqui em Florianópolis. Não mostra isso. Por que não mostra? Porque a Globo começou com mentira, junto com o Moro, e hoje tem vergonha de voltar atrás e dizer, nós mentimos ao povo brasileiro e criaram este caos que está esse país, muita gente inocente morrendo. Inclusive empresário como lá o empresário de Palma-Sola, que foi lá jogar pedra no ônibus, provocar um acidente e morte. Porque se acerta aquela pedra no motorista, causa uma tragédia com o ex-presidente e toda a sua equipe. Este ódio plantado por esta grande Rede Globo, por seu Aécio Neves, que não sabia disputar a eleição e não sabia perder, e criou uma guerra nesse país. Nós não queremos guerra, nós queremos paz, nós queremos democracia, e esta é a nossa luta, que nós vamos continuar, e o povo catarinense está junto com esta liderança que está hoje sendo injustiçada no nosso país, por uma justiça que não dá para chamar de justiça, partidarizada, que tem lado, tem partido, e precisa cumprir sua função constitucional. Esta é a nossa luta, esse é o nosso papel. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal corrija esta inverdade, esta mentira que o Globo e a Globo e o seu Moro inventaram e agora não tem como voltar atrás, e o Supremo Tribunal Federal tem que fazer esse papel. Por isso, nós estamos em caravana e lutando pelo Brasil e pela democracia e por Santa Catarina. Felizmente, o povo brasileiro já compreendeu o golpe contra a presidente Dilma, que foi tirada do governo sem ter cometido nenhum crime. E agora já querem tirar antemão o presidente Lula para ele não poder disputar as eleições. É uma vergonha, um absurdo e um crime que está se cometendo no Brasil. Obrigado. Com a palavra o PSDB, não havendo oradores inscritos, PSC, também não. Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Com a palavra o deputado Patrício Destro. Peço aos deputados aqui à mesa que se controlem. Afinal de contas, como foi dito aqui, a caravana era de paz e não vamos trazer o barulho das ruas, pelo menos aqui para esse plenário. Deputado, quem vai usar o bloco? Deputado Maurício Scudillar, pelo tempo de até 13 minutos. Parece que vai dividir com o deputado Patrício Destro. Obrigado, senhor presidente. Exatamente, vou dividir. Tem gente, a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um, querer prova. Os peritos fizeram todo o trabalho no apartamento, fizeram no sítio. Dizer que aquilo lá não é do Lula. O Lula não financiou as obras em Cuba, na Venezuela, em tudo. Pô, ainda tem gente que tem, sei lá, a tribuna é para isso. Para o povo, nós temos que ouvir. É melhor ouvir. Agora, foi feito um inquérito com a Polícia Federal, os peritos fizeram todas as análises. Agora eles querem que o ladrão, quando rouba um carro, vá no Detran e emplaque no nome dele. Se não emplacar, não é roubado o carro. Ah, para! Todo mundo sabe que é esquema de caixa 2. Agora o filho do Lula juntava esterco num zoológico. E hoje é um dos caras mais ricos do Brasil. Foi trabalhando. Foi trabalhando. Foi assim que o filho do Lula montou uma empresa com 5 mil reais e vendeu a empresa por 5 milhões. Então, eles não têm. A gente tem que ouvir vocês virem aqui e é da democracia. Agora vamos ter vergonha. Vamos falar
o que é? Ou acho que o povo brasileiro é bobo? A deputada Ana Paula disse aqui, quero ver juntar 2.000 pessoas, como o Lula juntou ali. Tá? 2.000? O Bolsonaro vem aqui e não faz um convite. Ele diz que vem aqui e vai juntar 50.000. Tá? Por quê? Porque o povo acreditou no Lula, queria mudar esse país, que ia ser um país diferente, e depois viu a roubalheira que se transformou. Eu não vou mais ficar quieto. Eu tenho escutado todo dia aqui dizer que é injustiça com o Lula, com a Dilma. Se colocar um videozinho da Dilma estocando o vento, falando da chuva, que o dia da criança é o dia do cachorro. Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com esse país? E agora vem querer dizer que não é verdade? Pá, com 2 vídeos, desmonta toda essa farsa, essa história. Se tivessem financiado a 470 nos nossos portos, ou duplicado a 282, iriam roubar de qualquer maneira. Mas nós teríamos a obra ali e só estaríamos apurando o roubo. O pior é que financiaram o ferrocarril na Argentina, financiaram obra para o Maduro, entregaram refinaria. É isso que fizeram. Então, além de pegar o nosso dinheiro e entregar lá fora, nós ficamos sem a 282 duplicada, sem a BR-470 duplicada, com tudo isso que esse partido fez com o país. Não, é horário do partido, se tiver horário do partido. Então, não é admissível que a senhora vai falar, eu vou dar uma parte, porque talvez a deputada Ana Paula, que é comadre do Lula, se eu tenho um compadre, presidente da República, e ele não faz a BR-470 na minha cidade, eu nunca mais falo com ele. Deputado Maurício, obrigada pela gentileza. O senhor tem que entender o que era Santa Catarina antes, o que é Santa Catarina depois. Veja a Ponte de Laguna, as obras que foram feitas no oeste de Santa Catarina. Que obra? Eu fui numa que obra que tem no oeste? O senhor está me dando a parte? Em Nova Erechim, quando eu olhei aquele povo todo olhando o Lula, agricultores, e olhei um pouquinho mais para cima, todos com carro, com geladeira nova, com televisão, ar-condicionado. Isso é a mudança, deputado Maurício. A 470 foi impedida pelo golpe, porque os recursos foram alocados na região e estão colocados lá para duplicação, sim. Aquela Mas, sempre assim, foi deputado, uma região próspera, sim, de gente que trabalha, está acontecendo que não precisa... a obra, está acontecendo a obra. O senhor tem que passar lá para ver, o senhor tem que sair daqui. Mais um minuto. Senhor, obrigada, deputado Maurício, Não, mas é as uma obras parte... que aconteceram aqui em Santa Catarina foram milhões, inclusive para o governador Colombo. Foram 11 bilhões de reais para fazer o pacto por Santa Catarina. Foram muitas obras. As obras de contenção de cheias lá no Alto Vale do Itajaí, o canal extravasor, a Ponte de Laguna, a Universidade Federal de Santa Catarina, que era apenas na ilha, agora em toda Santa Catarina. Mais 30 segundos tirou o Brasil, você tem todo o tempo. Tirou o Brasil da mapa da fome, deputado Maurício. Tirou isso. O Brasil. Para pagou a dívida externa, deputado Maurício. Agora vamos falar de corrupção. O senhor tem que dizer aí nessa tribuna que o senhor é o aumento da gasolina, da luz elétrica que está acontecendo com esse... O senhor tem que falar da corrupção desse governo que está aí. O senhor me deu o tempo, deputado Maurício. Muito obrigado. Esse aí é o PT que vocês estão vendo. Isso eles acham que está certo. Eles dizem que querem levar milhões para as ruas. Lá em São Miguel, tinha umas 800 pessoas. Tem 20 prefeituras do PT na região. Cada prefeitura levou 2 ônibus de funcionários. Acha que tinha um cidadão em São Miguel para ver o Lula, porque acredita nele? Tinha nenhum. Tinha um movimento político. Por isso, sou contra. Mas lá estava o povo jogando ovo, porque está cansado de mentira. Está cansado das mentiras do PT. Eu não sou a favor do Temer, tinha que tirar a Dilma e o Temer. Por que o povo não vai para a rua para tirar o Temer? Por quê? Vai colocar quem agora?
não tem quem colocar, tem que esperar a eleição. Tomara que o Lula seja candidato, porque o STF e o STJ, que são todos nomeados pelo PT, são capazes de mudar lá, tá? Para ele ser candidato. Se ele for candidato, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, porque o povo está cansado. Está cansado da roubalheira, da enganação, da falsidade e da mentira, tá? E é isso que vocês fazem. Ali no Largo tinha 2.000 pessoas, todos militantes. Para com isso. O cidadão comprou uma roupa vermelha para ir lá. Qual é o brasileiro? O brasileiro usa verde e amarelo. Brasileiro não usa vermelho, tá? Então, vou parar de ouvir aqui o que eu tenho ouvido, que é uma injustiça, que é perseguição, que não sei o quê. O povo catarinense vai ter pelo menos um aqui para dizer que isso é mentira. Então, cada vez que eu tiver que escutar que o Lula é inocente, faz favor. O filho do Lula, em cima de lancha, cheio de namoradinha, ostentando, humilhando os brasileiros. Para com isso. Vamos parar com essa brincadeira. Vocês acham que o povo é cego? Pelo amor de Deus. Desculpa, deputado Patrício. O resto do tempo é de Vossa Excelência. Senhor presidente, quero aproveitar aí os 4 minutos que me restam, então, para fazer 2 proposições. E aí eu quero apresentar um projeto muito importante para a cidade de Navegantes, que tem algumas imagens, até se puder rodar as imagens. É uma obra estruturante e o próprio governador Pinho disse que agora vai dar uma atenção especial para obras estruturantes no Estado, e eu gostaria de pedir para que essa obra fosse colocada no mapa, então, do governo. É uma obra de alguns quilômetros que vai beneficiar principalmente a trafegabilidade na região do aeroporto. Lembrando que esse aeroporto aí é o 2º maior em movimentação de passageiros, vai coincidir também com aquela obra que está acontecendo ali da duplicação da 470, é uma obra pedida pelo prefeito Emílio e pelo nosso amigo vice-prefeito Donizete, com a participação da CDL, da ASSIM, que é a Associação Comercial do município. Essa obra vai ajudar no desenvolvimento daquela região, é uma das áreas que mais cresce em Santa Catarina e precisa urgentemente que o Estado dê uma atenção especial para essa obra da duplicação com a construção desse binário. Não é uma obra extremamente cara, mas é uma obra que vai fazer uma diferença danada para o desenvolvimento daquela região. Então, quero pedir ao governo do Estado para que olhe com muita atenção para esse binário, já que o Estado mesmo disse que vai dar uma atenção maior para as obras estruturantes, para que coloque, então, no orçamento do Estado, a realização desse binário. Parece que já existe, inclusive, uma parcela de contribuição do governo federal, uma boa disposição do município também em ser parceiro, e falta aquela ajuda agora do governo do Estado para tirar essa obra do papel. E eu peço aqui para que as pessoas responsáveis, os líderes, e principalmente o governo, então, leve esse pedido e dê uma atenção especial para o município de Navegantes. Eu quero rapidamente fazer um comentário também sobre uma reunião, deputado Maurício, que nós tivemos agora no final da manhã com o secretário de Segurança Pública, onde nós tratamos sobre a segurança de municípios pequenos, e aí eu quero dar o exemplo de Pouso Redondo. Só para vocês terem uma ideia, tem 28 pessoas hoje que cometeram crimes na cidade, que somado todos os crimes deles, já dão quase 800 crimes realizados na cidade. 28 criminosos do município de Pouso Redondo já foram presos quase 800 vezes. Só um cara com menos de 25 anos já foi preso 75 vezes pela polícia e continua solto. Solto porque não tem aonde colocar. A cadeia mais próxima é a de Rio do Sul, e lá tem uma determinação judicial que não pode levar nenhum detento de município de outra cidade que não seja de Rio do Sul. Então, quem comete crime hoje em Pouso Redondo não é mais preso. Continua
solto. Aí você imagina o que está acontecendo não só naquela cidade, mas na região, onde tem um único criminoso que já foi preso 75 vezes e continua solto, e os 28 maiores criminosos da cidade já foram presos quase 800 vezes. Então quero pedir ao Judiciário, né, para que sente para conversar com a Secretaria de Segurança, para que tome uma medida urgente para resolver esse problema. O que acontece hoje é que o criminoso de Rio do Sul está migrando para Pouso Redondo para cometer os crimes dele fora de Rio do Sul, porque ele sabe que se ele for preso, ele não será levado ao presídio. E isso está acontecendo em diversas cidades de Santa Catarina também. E causa, obviamente, um problema gigante, porque o número de criminalidades naquela cidade saltou quase mais do que 100% em menos de um ano, justamente por causa da impunidade. E para encerrar minha fala, já que meu tempo também está acabando, eu quero parabenizar a empresa aérea Azul por ontem ter anunciado que vai colocar um voo à disposição do município de Caçador, deputado Kennedy, e vai interligar uma região importante do estado. Hoje, quem mora naquela região precisa andar mais de 5 horas para chegar na capital, e a empresa Azul vai colocar então uma linha comercial para atender o município de Caçador, que vai beneficiar diretamente Fraiburgo, Videira e tantas outras cidades também. Se o presidente me der... É que é horário de partido, deputado, não é possível, mas eu vou... É que eu não tenho como tirar aqui, desculpa, perdão. Pela ordem, senhor presidente, não é uma parte. Então, obrigado. Eu gosto de falar aqui, por mim eu daria, se fosse em breves comunicações pessoais a gente pode dar, mas como é pelo tempo, o tempo é regido pelo número de parlamentares, aí eu não tenho como fazer a extensão do horário. Deputado Maurício Kudilac, pela ordem. Obrigado, presidente. Só para reforçar que o meu posicionamento aí é uma questão de pessoas, não é partidário. Até eu quero registrar que esteve na casa o prefeito Paulinho de Rodeio, que é do PT, que é um grande administrador, uma pessoa do bem, eu quero fazer o registro. E dizer aos servidores da casa que hoje eu falei com o presidente sobre o projeto, recebi essa semana o presidente do sindicato e da associação e reconheço que é justo e sou favorável, tá? Com a palavra o deputado Serafim Venzon, que vai fazer uso da palavra pelo PSDB, pelo tempo de até 7 minutos. Logo depois, PMDB. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, também a todos os catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, eu quero inicialmente saudar o doutor Julian Vegini, de Rio Negrinho, que nos encaminha um pleito que eu fiz através da sugestão dele, uma indicação para o diretor-presidente do DEINFRA, justamente a SC, a dona Francisca, que vai de Joinville a Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, interliga então a região de Joinville com o Planalto Norte, e a dona Francisca, que é uma rodovia já muito antiga, uma rodovia imperial, e que necessita ali serem colocados alguns guarda-reis, justamente porque inúmeros acidentes que ocorrem ali, e às vezes os veículos caem em precipícios, naturalmente agravando ainda mais assim uma intercorrência que já seria ruim, mas o guarda-lei pelo menos protege de maior gravidade. Em segundo lugar, queria saudar aqui de forma muito carinhosa toda a comunidade luterana de Brusque, que na semana passada, no dia 20, se despediu carinhosamente do pastor Lindolfo Weingartner, de 93 anos, e que estava em Brusque desde 1945. Até a história marcante dele, porque ele justamente foi chamado, naquela época, em 45, para fazer o funeral do cônsul Carlos Renault, que dá o nome a inúmeras instituições, a prédios, enfim, que foi o marcante, digamos, da história, que foi marcante na história de Brusque, e à época
a maioria dos pastores luteranos, falavam alemão ou um português com muito sotaque. E ele justamente foi chamado para fazer a cerimônia, porque era entre os pastores luteranos o que melhor falava português. E desde 1945 ficou em Brusque, foi vigário em várias paróquias da Igreja Luterana e foi marcante, dissemos, em toda a sua atividade, nos seus pronunciamentos, nas suas posturas, nos livros, mais de 36 que escreveu. Enfim, deixou um legado muito grande, não só para a comunidade luterana, mas para Brusque inteiro, justamente pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos. Então, dizer ao pastor Lindolfo Weigartner que marcou para mim também, para minha família, para os meus amigos, as suas preleções e o seu modo de agir. Eu, inclusive, fui médico, ainda sou do corpo clínico, médico do Hospital Evangélico, e ele, à época que eu fui para lá, ele ainda era muito ativo, como foi até o final da sua vida. Mas, enfim, eu quero ainda cumprimentar o Rotary Club da ilha, que na semana passada me trouxe aqui um pedido especial, o apoio à Lei 3.968.97, que tramita na Câmara Federal. Justamente essa lei visa isentar de taxas de direitos autorais apresentações em instituições filantrópicas ou instituições sem fins lucrativos, que muitas vezes promovem eventos. Naturalmente, nesses eventos também se utiliza a música, e eles precisam pagar taxas de direitos autorais, que infelizmente a ideia é boa, mas eles pedem justamente para isentar as entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, dessas taxas. Então, saudar também o amigo vereador e a comunidade de Jaguaruna, do sul do estado. Em Jaguaruna nós temos lá o Hospital de Caridade de Jaguaruna, que desde 2010, que realizou vários procedimentos, realiza agora, através da sua equipe técnica de médico e enfermagem, e que desde 2010 tem umas contas atrasadas aí, como é comum em vários hospitais. Falo do vereador Zero porque ele veio aqui representar o pedido da Jaguaruna. E fui muito bem recebido pelo secretário da Saúde, o Acélio Casagrande, que, nomeado pelo governador Eduardo Pinho Moreira, tem o compromisso e vejo que tem boa vontade e que vai resolver a questão nossa da saúde. Eu já comentei aqui que em novembro do ano passado veio para Santa Catarina 10 milhões de reais para serem feitas cirurgias eletivas. Passados 5 meses foram realizadas, era para dar 10 mil cirurgias, realizaram 2 mil e olha lá, a maioria está autorizada, mas não foi ainda realizada. Enfim, precisava entrar alguém na Secretaria da Saúde que tem o objetivo final de resolver, de fazer. Para dizer não já tem muito. Para dizer não, a saúde já está muito desgostosa. A maior queixa das pessoas, o maior descontentamento em Santa Catarina se refere justamente à saúde. E eu tenho fé que o Acélio Casagrande, determinado, como foi pelo governador, para resolver, para se associar àqueles que fazem, apoiar os hospitais que têm intenção de fazer, que o objetivo final é dizer sim e não, não, como era. Então, dizer ao governador Eduardo Pinho Moreira e ao secretário que a saúde precisa muito dessa boa vontade de romper alguns paradigmas, de ter algum pensamento
prático e de bom senso que eu boto fé que o secretário Acélio Carazandi vai ter na Secretaria de Saúde. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado, que falou em nome do PSDB. Com a palavra, o PMDB, por o tempo de até 15 minutos. Deputado Sopelsa. O PMDB não usa do tempo hoje. Então, portanto, está suspensa a sessão até às 4 horas da tarde para que possamos fazer o grande expediente, já que o PMDB não está querendo utilizar o tempo. Suspensa a sessão.